luz do Senhor. Você vai viver em trevas. Trevas é também sinônimo de ignorância espiritual. Agora, irmãos, para finalizar, eu sei que tenho que terminar, mas eu preciso só colocar algo para vocês aqui, sobre a vida do apóstolo João, e eu quero terminar lendo alguns textos com vocês. O grande problema, irmãos, da vida da alma, sem o governo da vida do Espírito, é nós vivermos uma vida centrada em nós mesmos. Eu vou repetir. O grande perigo da vida ou da habitação do Espírito Santo não ocorrer no nosso espírito, e aí nós não poderemos exercer as nossas faculdades do Espírito, a intuição, a consciência e a comunhão. E aí nós vamos viver uma vida almática. E se vivemos uma vida almática, vamos viver uma vida centrada em nós mesmos. O apóstolo João, a vida dele nos oferece um maravilhoso exemplo de uma vida que não foi centrada em si mesmo. Você sabe que o apóstolo João, ele escreveu os últimos livros da Bíblia. Ele escreveu o último evangelho. Ele escreveu as últimas epístolas gerais, está ali entre as últimas, e ele escreveu também o último livro da Bíblia, Apocalipse. E dentre os apóstolos ele foi o último a morrer. Parece que João sempre ficou em último lugar. Mas a vida dele é uma linda escola para nós, de alguém que não viveu para si mesmo. Você sabe que o João, eu não tenho tempo para falar sobre isso, mas se você estuda ali, Apocalipse 21:14, fala que cada uma das pedras do fundamento da Nova Jerusalém, que são 12, corresponde aos apóstolos de Cristo. E se você ler a partir de Apocalipse 21:19, você vai descobrir, com Marcos capítulo 3, versículo 6, que a pedra de João é a pedra da Calcedônia. E um detalhe da Calcedônia é que ela é uma pedra que se forma dentro de outra pedra. É muito lindo isso. Não vou falar em detalhes, porque senão perderíamos tempo aqui. Mas, irmãos, é uma pedra que ela vai dando espaço para que outras pedras se formem. Isso é muito lindo, porque essa é a vida de João. Ele surge sempre ocupando espaços de outros. Quando Timóteo sai de Éfeso, quem foi ocupar o lugar de Timóteo em Éfeso? João. Quando havia o grande debate nos primeiros anos da história da igreja acerca da pessoa e obra do Senhor, já tinham o livro de Marcos, de Mateus, de Lucas, mas estes livros apontavam a história de Jesus muito focado na sua humanidade. Faltava uma parte ainda para mostrar a divindade de Cristo. Demorou a surgir. Surgiu 30 anos depois do livro de Marcos, mas surgiu o Evangelho de João. Então sempre ele veio para preencher os espaços. Este é João. Mas o grande segredo da vida de João é que ele aprendeu a não viver para si mesmo. Então gostaria de fazer uma viagem com vocês pelos escritos de João. Vamos aqui. Você vai perceber algo. O segredo espiritual da vida de João. Ele não permitiu viver uma vida centrada em si mesmo. Ele procurava se esconder nos seus escritos. Se você ler os escritos de João, você vai ver que ele procurava se esconder. Ele nunca buscou preeminência nos seus escritos. E ele foi um apóstolo que viu o Senhor de maneira muito especial. Nenhum dos apóstolos pôde ver o Senhor de uma maneira tão especial como João viu. Não tenho muito tempo para falar sobre ele, mas procure estudar sobre o apóstolo João. Você vai ver que este apóstolo, que morreu tão velhinho, em relação aos outros, quando João morreu, já fazia mais de 30 anos que Paulo já tinha morrido. Dos apóstolos de Cristo, ele era o mais jovem. Alguns estudiosos acreditam que ele tinha em torno de 17 para 20 anos. Ele era muito jovem. Mas, algo que nós temos que aprender sobre ele. Deixe-me ler alguns textos com vocês. Vocês vão se cansar um pouco, mas tenham paciência comigo. Eu vou terminar logo.
João 1,35, olha que coisa linda. No dia seguinte, João 1,35, se vocês quiserem ouvir é melhor, porque eu vou ler bem rápido. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 de seus discípulos. Esse João aqui não é o apóstolo João, é o João Batista. E esses 2 discípulos, um deles era o João. Tá certo? Ele não coloca se estava o João Batista e eu. Não. Estava um profeta e eu. Não. Ele fala o nome do João, mas é o João Batista. E 2 dos seus discípulos. Um dos discípulos era ele. João 13, 25. Então, aquele discípulo, qual era o discípulo? Ele. Aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou: Senhor, quem é? O discípulo era ele. Mas ele não diz, ele se oculta, ele se esconde. Que coisa linda, irmãos. Isso é uma escola para mim, uma escola para todos nós. Vamos para um outro texto, João 18, 15. Simão Pedro e outro discípulo seguia Jesus. O outro discípulo era ele. Você vê, ele deu ênfase em Pedro, porque João era assim, irmãos, ele se ocultava de trás dos outros. Ele não buscava preeminência. E ele, irmãos, era aquele que reclinava sobre o peito de Jesus. Então ele podia dizer assim, o João moderno, um João tipo eu. Olha, eu, quando reclinava, não, aquele discípulo que reclinava sobre o peito de Jesus. Sabe o que é isso, irmãos? É vida no Espírito. Ele não aprendeu apenas ver Jesus. Ele desenvolveu com o Senhor Jesus uma vida que o transformou. Ele não fez disso uma plataforma para ele. Ele fez disso um altar de quebrantamento e de transformação, de rendição. Olha o versículo 16. Diz assim: saindo, pois, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, um discípulo importante, né, irmãos? Mas quem é? Ele. Ele falou com a encarregada da porta e levou a Pedro para dentro. Aquele discípulo que conseguiu colocar Pedro lá dentro. Quem foi? Ele. Mas ele não disse que foi ele. E era amigo do sumo sacerdote, mas ele não disse. Olhe outro texto. Capítulo 19, versículo 26. Vendo Jesus e sua mãe, e junto a ela o discípulo amado. Quem era esse discípulo amado, irmãos? Se a gente não conhecesse, ninguém ia saber, mas era ele. Mas mesmo assim, ele deixou entender que podia ser outros, mas nós sabemos agora que é ele. Ele não se colocou nessa posição, irmãos. O discípulo amado. Ainda no capítulo 19, versículo 27. Versículo 27. Depois disse ao discípulo. Quem é o discípulo? Ele. Eis aí tua mãe. E dessa hora em diante o discípulo... Olha, irmão, João tomou Maria em sua casa. Mas ele nunca disse, fui eu. Que lindo, irmãos. Não é de quebrantar o coração isso? Vamos mais. Capítulo 20, versículo 2. Então correu e foi ter com Simão e com o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde puseram. Mais uma vez, eles se escondendo atrás de Pedro. Agora, olha que coisa linda, versículo 3. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ele continua oculto. Versículo 4. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo, irmãos, olha, ele levou vantagem, porque ele era mais jovem, Pedro era bem mais velho do que ele. O outro discípulo correu mais depressa do que Pedro, chegou primeiro ao sepulcro. Quem foi esse discípulo? Ele está escondido, até quando ele leva vantagem. Ele não aparece. Quando ele é chamado de amado, ele não aparece. Porque, irmãos, uma coisa que João buscou é que o seu Senhor fosse visto. Ele tinha... A sensação que eu tenho é que João tinha um temor que alguma coisa nele pudesse ofuscar o Senhor. Porque ninguém pôde nos apresentar Jesus de uma maneira tão especial como João. No princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, o Verbo se fez carne, o Verbo habitou entre nós. E diz, ninguém jamais viu a Deus. Mas o Deus unigênito, essa palavra unigênito na língua grega, ela não quer dizer apenas no termo de único filho.
O sentido dela aqui, irmãos, não é esse. Eu preciso dizer isso para vocês. Quando ele fala que o Deus unigênito é aquele único capaz, então ele diz assim, o Deus unigênito foi quem o revelou. Então ele quer dizer assim, o Deus, este aqui, o Verbo, é o único capaz de revelar o Pai.